Nesse vídeo eu vou ensinar você que é pai e mãe o passo a passo de você nunca mais passar vergonha por causa das birras dos seus filhos. Meu nome é Danilo Hoffman, eu sou Master em PNL, Programação Neurolinguística, e sou pai do Danton, um menino de 6 anos, e eu sou mentor também do curso de PNL do Instituto Coach, e que, além do que eu vou ensinar aqui para vocês agora, eu vou ensinar mais de 40 ferramentas para que você possa se tornar o melhor pai, a melhor mãe do mundo. E mais do que isso, eu vou ensinar você as ferramentas necessárias para que você tenha sucesso em qualquer área da sua vida, em todas as áreas da sua vida, através do PNL. No final, depois que entregar o conteúdo daquilo que eu estou prometendo, eu vou falar um pouco em relação a esse curso. E mais do que isso, eu vou entregar um super presente para você. Eu sou então pai do Danton, ele tem 6 anos, e durante muito tempo aí, durante 2 anos, eu passei por muitas dificuldades com o Danton, com meu filho. Ele tinha medo de tudo. Ele era uma criança extremamente irritada, acho que até pelo medo ele se tornava extremamente irritado. Era praticamente impossível a gente sair e fazer um passeio sem que ele começasse a fazer birra. E era quase impossível sair porque ele vivia fazendo birra, nervoso. Ou seja, ele tinha uma série de problemas e que impedia de fazer várias coisas e me deixava extremamente frustrado, totalmente se sentindo incapaz de fazer alguma coisa. Eu até procurei, na época, até por orientação da professora da escola, procurei um psicólogo e comecei a aplicar o que o psicólogo ia orientando, só que, para ser bem sincero, nem tudo que aplicava funcionava. E logo depois desse período eu comecei a estudar desenvolvimento humano. Na verdade, eu comecei a desenvolver profissionalmente. Então, eu comecei a fazer curso de programação neurolinguística, curso de coach, curso de hipnose, fiz uma pós-graduação em liderança em coach. Então, eu fiz várias formações na área. Quando a gente tem contato com esse conhecimento, com essas ferramentas, a nossa mente começa a mudar. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a aplicar todo esse conhecimento de PNL, conhecimento de coach, comecei a aplicar na educação do meu filho, do Danton. Aí sim, com o auxílio do psicólogo, o Danton continua fazendo terapia com o psicólogo, com a orientação dele, comecei a aplicar todo o conhecimento de PNL para que, de fato, meu filho resolvesse todas as questões dele, de medo, de insegurança, de aprendizado na escola, de falta de atenção. Tudo que ele passou, eu consegui fazer com que ele resolvesse ali com a PNL. E comecei a aplicar então com auxílio, com orientação do psicólogo do meu filho, comecei a aplicar as técnicas de PNL para ajudar em todas essas questões que ele estava passando naquele momento. E comecei a ter muito resultado, começou a ser muito eficaz, porque eram ferramentas claras, específicas. Aí sim, o jogo começou a mudar. Eu, a Thaís, minha esposa, começamos a ter controle da situação. Começamos a poder sair, sem que ele tivesse birra, parou de ter aqueles medos. É lógico que a gente teve essa orientação do psicólogo, mas a aplicação, aquilo prático, foi tudo esse conhecimento de coach, de PNL, que foi aplicado na vida do meu filho. Aí eu comecei a compartilhar, então, com pais, os amiguinhos dos meus filhos, com os meus amigos, para aplicarem com os filhos, e eles também começaram a ter resultado, porque era um passo a passo. Eu estava explicando, eu explicava, olha, faz exatamente isso,
que você vai ver que vai funcionar. E funcionava. Eu comecei a perceber que eu precisava compartilhar com pais e mães, assim como você, que talvez esteja passando por situações parecidas com o que eu passei. E eu percebi que eu deveria compartilhar esse conhecimento para ajudar essas pessoas a educarem melhor os seus filhos. Então, como lidar com as birras do seu filho? Qual é o passo a passo para que você não se sinta estressado por uma birra do seu filho? Que você não passe mais nervoso por uma birra, impeça de você passear num shopping, num restaurante, em qualquer lugar que seja. Que você possa passear num shopping, num restaurante, sem que seu filho faça birra e você tenha que interromper o seu passeio. Talvez você esteja passando por isso agora. Eu já passei muito por isso. E qual é esse passo a passo que eu vou ensinar para você então? Uma sequência de 4 planos infalíveis para o seu filho nunca mais ficar com birrinhas num passeio, te pedindo de você dar continuidade no passeio, curtir o passeio com tranquilidade. São 4 planos e eu tenho certeza que você talvez resolva nesse primeiro plano, no plano A, que é você combinar com seu filho. Então, são 4 planos e o plano A que você vai ter é de combinar com ele. Antes de você sair para um passeio, você vai fazer o que a gente chama na PNL de ponte ao futuro. Então, por exemplo, se você vai passear no shopping com seu filho, então o que você vai fazer? Você vai fazer uma ponte ao futuro de você imaginando, vendo, ouvindo e sentindo você passeando com o seu filho. Quais são os gatilhos mentais, esse conceito também é da PNL, que podem gerar birra no seu filho? Então, assim, o que ele vai ver, o que ele pode ouvir ou sentir e que talvez ele queira e isso seja o motivo de uma birra. Por exemplo, talvez ele queira entrar na loja de brinquedo e talvez queira comprar um brinquedo. E você sabe que ele não deve comprar um brinquedo, ele não vai comprar. Não é aniversário dele, não é próximo de Natal, nada disso. Então, obviamente que você não vai comprar um brinquedo para ele. Só que seu filho vai fazer birra, ele vai pedir aquele brinquedo e vai ficar talvez insistindo. Então o que você vai fazer? Você vai combinar com seu filho. Vamos passear no shopping. Então você pode fazer aí, dar um feedback para ele. Sanduíche, que a gente chama em PNL de feedback sanduíche, que é o seguinte: você vai falar primeiro uma coisa boa, vamos ao shopping, ele vai falar, maravilha, e aí fala, mas olha, a gente tem um combinado, a gente vai lá, a gente pode passear na loja de brinquedo, mas já avisando que a gente não vai comprar não, então é importante que você reforce algumas vezes o não, que não vamos comprar não brinquedo. Por quê? Porque também a linguagem é muito importante. Se você não enfatizar o não, talvez ele não entenda, não processe essa palavra. Então, vamos combinar assim, filho. Você vai falar, a gente vai passear no shopping, a gente pode entrar na loja de brinquedos, você pode ver os brinquedos, mas a gente não vai comprar nenhum brinquedo. A gente está indo lá para passear, para curtir, para aproveitar um passeio. Então, você reforça que a gente vai passear, vai se divertir. Esse é o sanduíche. Então, primeiro você faz um feedback positivo, depois você faz aquilo que você está querendo, que é o negativo. Você não vai ganhar nenhum brinquedo e a gente vai se divertir muito no shopping fazendo outras coisas. Tudo bem? Tudo bem. Então, esse é o plano A. Combinar. Então, tudo que você puder imaginar, então talvez ele possa tomar um sorvete, talvez possa. Se ele não pode, talvez você possa combinar o sorvete, que dessa vez não vai ter. Então, tudo que pode acontecer durante o passeio, você imagine, você
vai ouvir, ver e sentir o que vai acontecer e você negocia isso com seu filho antes de você passear. Isso elimina 90%, 80% aí da possibilidade de gerar birras. E você vai, nesse momento, curtir um passeio. Eu tenho certeza, assim como eu curti depois que eu comecei a aplicar essa técnica e que funcionou de uma maneira aí totalmente leve. Você vai ver que realmente o fato de você poder saber entrar, saber que vai entrar, seu filho vai compreender. Se seu filho aí tem nessa faixa de idade aí de 3 a 7 anos, talvez aí funcione muito bem para você. Então, de repente, você foi lá com seu filho no shopping, chegou, teve já os pré-combinados e houve uma surpresa. Então, tem um brinquedo novo lá do Mickey e o seu filho é louco por Mickey e ele começa, eu quero, eu quero, eu quero. Porém, o brinquedo custa R$250. Óbvio que você não vai aí investir R$250 numa brincadeira do seu filho naquele momento. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Aconteceu isso e houve algo que não foi combinado. E aí pode sim aí gerar a birra, porque ele será contrariado naquele momento. Aí a gente vai para o plano B. Que o que não foi combinado será conquistado. Então, nessa situação, o que você pode fazer? Você pode fazer com que o combinado naquele momento seja: você quer? Tá bom, então você terá. Porém, o valor é muito alto, eu não posso te dar, você não pode vir aqui brincar hoje porque o valor é muito alto e eu não tenho esse dinheiro aqui. Então a gente vai combinar da seguinte maneira. É lógico que você não vai falar dessa maneira que eu estou falando com seu filho, é lógico que na linguagem dele, tá? Então é importante você gerar um rapport, né? Como você vai gerar um rapport? Rapport é também uma técnica de PNL. Eu tenho certeza que se você conhecer o rapport vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu vou explicar aqui para você como que funciona rapidamente, como criar um rapport com o seu filho. Você abaixar na altura dos olhos do seu filho, você entra na mesma sintonia que seu filho. Entendeu? Então, se ele tiver um pouco mais tenso, você também vai responder naquela mesma velocidade, naquela mesma intensidade que seu filho está respondendo. E dessa maneira, você vai conseguir ter maior controle sobre aquela situação. É claro que se ele estiver muito nervoso, talvez o rapport não vai funcionar, porque realmente ele está num estado alterado, um estado aí emocional muito elevado. A criança então tem um estado emocional muito elevado e você não consegue chegar naquele estado porque realmente é muito intenso dentro da criança. Então, pode ser que não funcione nesse momento de maior estresse. Mas se isso acontecer, você espera ele se acalmar por algum motivo. Eu vou explicar como fazer em outro plano. E você vai falar para a criança o seguinte, para o seu filho: filho, então, se você quer, então a gente vai passear hoje, vai continuar, mesma coisa, feedback, sanduíche, vamos passear. Agora a gente vai lá tomar aquele sorvete que você também queria, então a gente vai tomar esse sorvete. E se você se comportar hoje, aí amanhã eu vou pegar o dinheiro e a gente vem. Tudo bem? Então estamos combinados? E que será conquistado, que aquilo que ele quer será conquistado. Então, conquistado como? Ele se comportando, ele mantendo a paciência. Então, é dessa forma e esse é o plano B. Se o plano A não funcionar, temos o plano B. Só que ainda temos o plano C e um plano D. O plano C, então, é ainda naquele ponto, tá? Que o seu filho ainda não estourou a birra dele.
Então está numa situação tensa que talvez gere aquela birra. Então você está no shopping, pensando numa situação aqui como exemplo, em que aquele brinquedo custa R$250, você não estava combinado, né? Você fez a questão do merecimento, então que é o plano B, né? Então que ele pode fazer por merecer e conseguir realmente no brinquedo. E o que você tentou, ele talvez procurou entender, porém não colou. Então é o momento de você pegar, sentar, conversar com seu filho, e você vai ter uma conversa olhando no olho dele, você vai conversar com ele e você vai fazer um feedback sanduíche de uma maneira que você vai fazer um elogio para a identidade dele. Então você vai falar, por exemplo, filho, você é muito inteligente. Não é? Você sabe que você é, e você é de fato muito inteligente. Então por isso, daí você vai falar para ele que hoje não podemos ir no brinquedo porque não tem dinheiro. Aí entra realmente aí com as negações. Só que a gente vai dar uma invertida aqui. Você vai falar numa linguagem no positivo. No positivo no seguinte: o combinado, a gente falou que se você se comportar, amanhã a gente vai trazer você aqui. Você vai vir no brinquedão. Então, aquilo que pode pensar aquilo que você deve falar para o seu filho, porém você vai transformar isso numa linguagem positiva. Então, assim, ao invés de você falar que hoje você não vai, amanhã talvez você vá. Então, esse é o combinado. Você vai falar, olha, conforme eu falei, você vai falar assim, a gente vai vir amanhã, só que você vai ter que se comportar e a gente vai combinando dessa forma. E você vai fazendo com que seu filho compreenda, até que realmente ele concorde com você. É importante você entender que palavras possuem significados. Então, o que você está dizendo é ter esse cuidado de não usar não, nunca. Então, você utilizar críticas, por exemplo, na hora que se você for falar alguma coisa que ele está, por exemplo, você está agindo de uma maneira. Quando a gente está falando para a pessoa sobre as atitudes dela, independente de ser criança ou adulto, isso atinge muito menos do que falar assim que você é incompetente, que você é incapaz. Então, é muito importante que você dê o feedback a nível de comportamento daquilo que a pessoa fez. Então, seu filho está se comportando mal, fale especificamente naquele momento do comportamento. Então, a linguagem é muito importante. Então, é dessa forma, você vai dar esse feedback para ele, depois o que você vai falar? Você vai dar mais um feedback a nível de identidade, aquilo que o seu filho é inteligente. Então você percebe que existe uma construção. Primeiro a gente vai falar de identidade, que ele é inteligente, porém ele teve comportamentos ruins, sempre falando uma linguagem positivo, e depois você vai finalizar novamente com um elogio da identidade, aquilo que seu filho é. Seu filho é inteligente, então por isso ele vai compreender aquilo que está sendo dito. Então você vai dar esse feedback sanduíche, pensando naquilo que ele é, bem no positivo, incentivando seu filho, reforçando uma inteligência, reforçando uma capacidade. Depois você vai falar sobre as questões que ocorreram numa linguagem no positivo e sempre focado então nos comportamentos que seu filho teve. E por último, você vai falar novamente então sobre aquilo que ele é, gênio, inteligente.
funcionar, o seu filho começa a ter birra e começa lá a fazer aquele berreiro e você começa a passar vergonha. O que você faz? Aí a gente parte para o plano D. A partir daquele momento que seu filho não conseguiu, você não passou por nenhuma dessas etapas, espero que isso nunca ocorra com você, teve aquela birra, o que acontece naquele momento desesperador? Em vez de você sair correndo, ou enfiar a cara, ou chutar o seu filho, tô brincando, é o que a gente chama em PNL é de quebrar o estado. Então o que é? É simplesmente realmente tirar o foco, conseguir de alguma maneira incrível quebrar o estado do seu filho. Então isso é uma técnica aplicada em PNL, também é utilizada em hipnose, que é você realmente sair de um estado e para o outro. Então, sabe quando você sai, por exemplo, num filme do cinema, e você sai meio... Isso daí é uma quebra de estado, houve uma quebra de estado. Essa é a única maneira, a melhor maneira de você eliminar a birra momentânea do seu filho. Então, você está lá, de repente, seu filho começou... O que você faz? Você pega o seu filho e você procura algo que seja excepcional, uma âncora que realmente faça com que seu filho quebre o estado. Algo que talvez aí, se você conseguir, quanto mais intenso, melhor. E daí seu filho está lá na birra e de repente você olha o televisor naquela magazine que vende aqueles televisores enormes e está passando lá Backyardigans, que é um desenho que seu filho ama. Então o que você faz? Você vai lá correndo e aquela tela enorme e você chega próximo daquela tela com aquelas cores maravilhosas e fala Backyardigans, olha! E ele com aquelas luzes maravilhosas que você consegue quebrar o estado dele. Então você tem que quebrar, fazer alguma coisa, é muito importante que seja uma coisa impactante, porque na verdade a emoção do seu filho naquele momento da birra, que eu falei, é muito intensa. Então você precisa do quê? De um choque, de algo que mude a realidade dele naquele momento. Então, você pode utilizar os recursos necessários ali no momento para você quebrar o estado. Simplesmente você pode estar no ambiente e correr para o outro. Quebrou o estado totalmente. Então, aquela birra vai ser quebrada. E você aí, talvez, se de fato isso aconteceu, infelizmente, espero que aconteça raramente isso. Porque primeiro você vai combinar. O que não for combinado, você vai negociar. Vai ser conquistado pelo seu filho, aquilo que não for conquistado, a gente vai conversar, tendo aquela conversa franca, com reforço na identidade do seu filho, positiva. E por último, se de repente nada disso funcionar, e espero que nunca isso aconteça, eu estou ensinando aqui você uma técnica de PNL, que é quebrar o estado quando seu filho tiver birra. Mas espera aí que seu problema se resolva sempre na primeira opção. É sempre muito previsível. Quando não é previsível, tem o plano B. Conquistar funciona muito bem. Então, principalmente com crianças de 5, 6 anos, 7 anos que estão numa fase mais desenvolvida. Então, aproveite este conhecimento para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. E depois você me conta como foi a sua experiência e aproveite o momento de passear sem que seu filho faça birra e que você possa aproveitar aí um passeio, curtir, relaxando. Espero que todas essas técnicas de PNL que acabei de passar aqui para você agora faça uma grande diferença no seu relacionamento com o seu filho e na sua vida. Agora, se você quiser se aprofundar um pouco mais e saber como essas ferramentas podem ajudar a alavancar a sua vida e fazer você ter sucesso em todas as áreas, então eu convido você a conhecer o curso de PNL, de Programação Neurolinguística. Além dessas técnicas que eu ensinei aqui para você, eu vou ensinar mais de 40 técnicas que vão ajudar você a viver
uma vida com tranquilidade, em alta performance, utilizando ferramentas que vão aí ativar o seu consciente e inconsciente. Então, só para você entender, é um curso que você vai receber o meu acompanhamento pelo WhatsApp. Então, vai funcionar como uma consultoria, como um processo de coach, porque eu vou estar acompanhando tanto o seu processo evolutivo como o seu processo de aprendizado. E vou ficar sempre à disposição para te ajudar no que for preciso. E no final ainda você recebe um certificado reconhecido pelo MEC como curso livre. Imagine você, então, pode agregar esse certificado aí com a sua formação profissional. Então é algo que também vai gerar um grande valor para você. Quanto que você acha que vale ter acesso a esse conhecimento? Quanto que você acha que vale ter acesso a todo esse conhecimento que eu entreguei para você, que vai começar a fazer a diferença na sua vida agora? Mais 40 ferramentas como esta para te ajudar a alavancar a sua vida. Quanto você acha que vale tudo isso? Para mim, eu acho que é um valor incalculável. Um curso de practitioner em PNL, aí você vai custar aí no mercado entre 8 e 10 mil reais. E eu vou entregar esse conhecimento de programação neurolinguística para você por apenas 497. Mas espere, porque eu tenho um presente para você. Falei no começo do vídeo que eu tinha um presente, então eu estou entregando um super presente para você que me acompanhou até o fim, que me permitiu compartilhar esse conhecimento para ajudar você na educação do seu filho. Estou entregando esse curso PNL por apenas R$ 247. Só que é só hoje ou até completarem as vagas. Então corra. Se você não ficar satisfeito, em até 15 dias aí eu devolvo esse dinheiro na íntegra. Mas aproveite, porque as vagas são limitadas e a oferta é só para hoje. Faça a sua inscrição agora.